Quer saber se um solo é fértil? Procura minhoca nessa terra. A minhoca, além de aerar o solo, o cocô dela é rico em humus, uma substância rica em matéria orgânica e inorgânica. Se você encontrar minhoca, pode plantar que ali vai nascer batata, meu amigo. Quer saber mais sobre os anelídeos? Segura firme na bagaça que depois da vinheta tem anelídeos para você. Os anelídeos, vamos dar uma olhadinha aqui agora nas características dos anelídeos. Estamos seguindo aí na zoologia, estamos seguindo aí numa escala evolutiva, beleza? Os anelídeos são animais cujo corpo é formado por anéis. Olha que legal isso aqui, ó. Ele tem vários anéisinhos, um do lado do outro. O vestibular adora dizer que eles têm o corpo segmentado. Segmentado. Ou ainda ele pode usar o termo chamado de metameria. Se liga nesse sinônimo bonito, ó. Metameria, segmentado, ou seja, corpo cilíndrico formado por anéis. O representante mais famoso disparado é a minhoca, beleza? Então vamos falar aqui imaginando a minhoca, mas a gente vai já ver os grupos dos anelídeos. Mas a minhoquinha, então, minhoca, me dá uma beijoca, né? Não dou. A minhoquinha é triblástico, nenhuma novidade. A minhoquinha é celomado, nenhuma novidade. A minhoquinha é protostômio, nenhuma novidade. A minhoquinha tem simetria bilateral, nenhuma novidade. Beleza? Agora, esses animais apresentam, em definitivo, sistema circulatório fechado. O que significa isso? O sangue está o tempo todo dentro de vasos, dentro de artérias, dentro de veias, tá? Inclusive, esses animaizinhos possuem um pigmento respiratório que nós também possuímos, chamados de hemoglobina. Hemoglobina. Por isso que o sangue da minhoquinha é vermelho, que nem o nosso, por causa da hemoglobina. Só cuida com um detalhe. Por quê? Porque no nosso caso, a nossa hemoglobina está dentro de uma célula vermelha, de uma hemácia. Ok? Então, nos outros animais, a hemoglobina está dentro da hemácia. Por exemplo, no nosso caso. Tá? Nos mamíferos. Tá? No caso da minhoca, bidalba, beijoca, a minhoca não tem hemácia. Ou seja, a hemoglobina está dissolvida lá no plasma da minhoca. Solta, sem hemácia. Olha aqui, ó. Vou desenhar uma hemácia aqui, ó, e vou riscar ela. Para você memorizar, pelo amor de Deus, o sistema circulatório é fechado? É fechado. Tem hemoglobina? Tem hemoglobina. Mas vai ter hemácia? Não vai ter hemácia. Beleza? Então toma cuidado com isso. Então dá uma olhadinha aqui, ó, só para a gente ver como é que é o sistema circulatório, a diferença de fechado para aberto. Então, por exemplo, aqui nós temos um gafanhoto, que é um artrópode. Nós vamos ver numa próxima videoaula isso. Mas você percebe que o gafanhoto, ele manda sangue que entra numa artéria. Chega aqui, esse sangue extravasa numa lacuna, num tecido, depois ele volta por um outro vaso e volta para o coração. Então você vai perceber que chega um momento que esse líquido sai do vaso e entra numa lacuna. A gente chama isso de sistema circulatório aberto ou lacunar. Agora, na hora que tu olha aqui a minhoquite, aqui, ó, você percebe um coração, veia, né? No caso, veia ou artéria, né? Saiu aqui por uma artéria, chegou no tecido, se ramificou em capilares, voltou a ser veia e volta para o coração. Você está percebendo que o sangue não saiu do interior destes vasos. Logo, então, nós temos o sistema circulatório fechado, não é mais lacunar. Professor, isso é melhor ou isso é pior do que esse aí? É muito melhor. O sangue circula com muito mais rapidez e você garante uma distribuição de nutrientes mais adequada. Beleza? Outra coisa que é muito importante a gente lembrar lá da minhoca é o seguinte, aqui tem, imagina uma minhoca, um corte da minhoca aí, tá? Então aqui equivaleria a boca da minhoca, boca. Então temos a boquinha da minhoca. Se nós continuarmos aqui, nós teríamos o ânus da minhoca, beleza? Eu quero que você entenda primeiro o tubo digestório dos anelídeos. Ó, tubo digestório dos anelídeos, completo. Completaço, tem boca e ânus. E além de boca e ânus, ele vai contar também com duas estruturas importantes, papo e moela.
Ah, mas as galinhas também tem. Também tem papo moela. Então aqui você está vendo a boca, isso aqui seria mais ou menos a faringe deles, tá? Vamos acompanhar aqui a faringe. Esta reta aqui embaixo, aqui, ó, seria o esôfago dos indivíduos. Nossa, isso tem esôfago, tá? Isso aqui seria mais ou menos o papo deles, papo. Aqui estaria mais ou menos a moela dessas criaturas, moela. Então aqui nós teríamos o resto do tubo digestório, tá? O intestino, tá? Esta partezinha amarela aqui, ó, é o sistema nervoso do carinho, ó. Então eles possuem, ó, vem comigo aqui, ó, sistema nervoso ganglionar. Ganglionar passando por onde? Pela barriga. Sistema nervoso ganglionar ventral. Sistema nervoso ganglionar ventral. Tá aqui então o sistema nervoso dos bichinhos. Essas bolas aqui, que parecem as Olimpíadas do Rio, essas bolas aqui, ó, são os corações da minhoca. Nossa, pessoal, quanto coração é? A minhoca tem vários corações. Na realidade, são dilatações de um vaso, né? Que são propulsoras, que são, na realidade, bombeadoras de sangue. Então, aqui nós temos o coração da minhoca. Tá? E aí você percebe que o coração tem um vaso que passa na barriga e tem um vaso que passa nas costas para fechar a circulação, ó. Para fechar a circulação, ela conta com 2 vasos. Então, este vaso que passa na barriga, nós vamos chamar de vaso ventral. Vaso ventral. O vaso que passa no dorso, obviamente, será um vaso dorsal. Belezinha? Então, basicamente, esse é o tubo digestório, esse é o tubo circulatório e o nervoso para você ver que ele está tudo interligado, está tudo ali de boinha. Tranquilo? Bom, com relação à excreção, a excreção desses caras se dá por nefrídeos. Ah, igual dos moluscos. É uma estrutura um pouco diferente, tá? Mas eu também vou chamar de nefrídeos. Nefrídeos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no nefrídeo aqui, ó. Então aqui, imagina que eu tenho uma minhoca, tá? Tem uma minhoca aqui. Então aqui é um anel, aqui outro anel, aqui outro anel. Aqui em vermelho é uma circulação sanguínea. Então o sangue vem com excretas, né? Com matérias, com substâncias tóxicas, e aí você vê um nefrídeo em verde aqui, ó, um nefrídeo. Então você percebe que cada anel tem o seu nefrídeo. Então, estão conseguindo ver isso aqui ou não? Então olha aqui, ó. Você tem um nefrostoma, aí você tem um nefrídeo, parece o nosso néfron, é muito parecido com o nosso néfron. E aí aqui tu tem um poro, por onde ele elimina essa excreta. Então, em cada anel tem um poro. Como é que é o nome desse poro, professor? Nefridioporo. Ó, nefridioporo. Então, em cada anel, eu vou ter a saída da excreta desse tipo de animal. Tá? Em cada anel eu tenho um nefridioporo. Então, você tem aqui o vaso sanguíneo, né? Enrolando no nefrídeo e a eliminação através de um nefrídeo. No caso dos anelídeos, a gente classifica esse nefrídeo como um metanefrídeo. Ok? Então, a gente chama isso de metanefrídeo. É uma estrutura nefridiária, muito usado pelos anelídeos. Belezinha? Bora ver como é que são os grupos dos anelídeos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, dentro do grupo dos anelídeos, nós vamos destacar 3 classes, né? A classe das oligoquetas, poliquetas e iridíneos. Pronto, quando a gente classifica alguma coisa, a gente tem que usar critério. O critério utilizado aqui foram as cerdas. Então, a gente utiliza a presença ou não de cerdas ao longo do corpo deste animal. Então, quando você tiver poucas quetas, poucas cerdas, né? Poucas cerdas, a gente vai classificá-lo como oligoqueta. Né? Quem é a oligoqueta? A minhoca, né? Minhoca, me dá uma beijoca. Então, a minhoca é uma oligoqueta. Então, você percebe que ao longo do corpo da minhoca, ela até apresenta cerdas, mas numa quantidade pequena de cerdas. Para que tu acha que servem as cerdas? Na realidade, as cerdas, elas são muito utilizadas para locomoção. Tá? Não importa se tu é oligoqueta, poliqueta ou uma anaqueta, ou iridíneo. Ela usa para locomoção, ela usa para fixação. A minhoca tem, mas tem poucas cerdas. Tá? O que eu posso dizer, o que eu posso falar sobre a minhoca? A minhoca, cara, tem respiração cutânea.
Respiração cutânea. É ou não é? Como assim, professor, respiração cutânea? Ela troca os gases pela pele. Ó, o CO2 e o oxigênio, eles entram e saem da pele da minhoca, ok? Então, isso a gente chama de respiração cutânea, uma troca gasosa feita pela pele. Outra coisa que a gente vai destacar na minhoca é que a minhoca é monóica. Monóica, ok? Ou seja, ela tem um macho e a fêmea no mesmo corpo, tá? A minhoca, inclusive, tem uma estrutura um pouco mais esbranquiçada, que dá para você visualizar claramente a olho nu. Essa estrutura é chamada de clitelo. Essa estrutura é a estrutura que vai formar aquele casulo por onde a minhoca vai, então, pôr os seus ovinhos. Beleza? A gente já vai ver isso daqui a pouco de uma maneira mais detalhada, tá? Então, a minhoca tem poucas cerdas, faz respiração cutânea, é monóica e ela tem um habitat, geralmente, o quê? Terrestre, tá? Habitat terrestre. Outro grupo de anelídeos são aqueles anelídeos com muitas quetas, né? Então, são as poliquetas. Então, você vai ter várias cerdas, Aí, nós vamos destacar a dona Nereis, né? A Nereis, que alguns chamam de minhoca do mar, né? A Nereis, então, ela tem uma quantidade muito grande de cerdas, ó, muito grande de cerdas ao longo do corpo. E como ela tem muitas cerdas, inclusive, às vezes, essas cerdas se especializam e viram como se fosse pés, que ajudam na sua locomoção e fixação, que são o que a gente chama de parapódios. Parapódios. Beleza? Então, a Nereis tem esses parapódios. A minhoca do mar tem esses parapódios, tá? Uma coisa que difere da minhoca é que a Nereis, ela vai ter respiração branquial, né? Respiração branquial, vive lá na água e vai respirar por brânquias. E elas são dioicas. Dioicas, beleza? E geralmente, ó, desenvolvimento aqui, ó, indireto. Indireto, forma uma larva, né? Tem estágio larval, aqui forma uma larva. E além do desenvolvimento indireto, convém lembrar que a fecundação é externa. Ocorre, então, fora da fêmea. Belezinha? E o irudíneo? O irudíneo, antigamente, era chamado de aqueta. Por que aqueta, professor? Porque não tem cerda. Depois mudou-se o nome para irudíneo. Tu já vai entender por quê. Não vão ter cerdas. Então, o anelídeo não tem cerda alguma. Sem cerda, tá? Então, ele não tem estrutura para fixação, nem locomoção evidente. Quem que eu estou falando? Cara, eu estou falando da sanguessuga. Ó, sanguessuga, que é um animal que gruda no teu corpo aí, ó, e fica sugando todo o teu sangue, tá? O que a gente pode falar dessas sanguessugas? Essas sanguessugas, elas geralmente são parasitas, tá? Raramente elas fazem uma protocooperação. Geralmente são parasitas. Inclusive, são parasitas externos, ectoparasita. Por exemplo, o hipopótamo é um cara que está cheio de sanguessuga no reto. Por isso que ele tem aquela cara meio de mal-humorado, porque não deve ser fácil ter um monte de sanguessuga enfiado no reto do cara, sugando teu sangue, beleza? Então, ela é uma parasita, é um ectoparasita, tá? Ela também é monóica. Ela também é monóica. Outra coisa que chama atenção é que ela possui umas ventosas, ó. Ela possui umas ventosas que é por onde ela gruda no hospedeiro. Então, ela gruda no hospedeiro e começa a sugar o sangue. Aí que vem o nome do grupo. Porque ela é muito danadinha. O que acontece? Tá aqui a pele do cara, né? Aí vem uma sanguessuga aqui. Vamos fazer diferente aqui, ó. Ó, tá aqui a pele do cara, né? Aí vem uma sanguessuga aqui, gruda uma ventosa aqui, gruda outra ventosa ali, e aqui tá a boca dela. Então, ela vem com uma lâmina de quitina e, ó, tá, corta o cara. Na hora que ela corta o cara aqui, ó, ela vai começar a sugar o sangue do cara, ó. Vai começar a sugar o sangue. Acontece que o sangue teu iria coagular. Houve um corte, houve um rompimento, um extravasamento
entra então a cascata de coagulação. Mas olha como ela é danadinha, como ela é espertinha. Enquanto ela está sugando o teu sangue, ela libera no teu sangue uma substância chamada de iridina. Olha que desgraça. Libera a iridina. O que a iridina é? A iridina é um anticoagulante. Anticoagulante. Ou seja, o teu sangue não vai coagular. E ela vai sugar o teu sangue de canudinho, de boinha. Tá aí sugando sangue, sugando sangue, sugando sangue, enquanto você nem se dá conta que ela tá lá grudada nas tuas costas, comendo o teu sanguinho. Por causa desta iridina, elas são chamadas então de iridíneos e não tanto de aquetas. Beleza? Outra coisa interessante é a reprodução das sanguessugas. Elas são monóicas, mas convém lembrar que elas são monóicas com desenvolvimento indireto, com fecundação externa, tá? E algumas vezes também fecundação cruzada, beleza? Então, monóicas com fecundação externa e desenvolvimento indireto, belezinha? Agora, para finalizar, só vamos dar uma olhadinha boa aqui, ó, na reprodução das oligoquetas, que é o caso da minhoca, que é a reprodução que mais aparece nas nossas provas, beleza? Dá uma olhadinha aqui então, ó. Vamos dar uma analisada nesta imagem aqui. Então, na realidade, o que acontece? A minhoca é monóica. Então, tu vai pensar assim, não, vai fazer autofecundação. Não, ela não faz autofecundação, gente. Ela faz fecundação cruzada. Fecundação cruzada. O que significa isso? Tem uma minhoca aqui, tem uma outra minhoca aqui. Então, a parte masculina dessa minhoca está aqui. A parte feminina dessa minhoca está aqui. A outra minhoca está exatamente ao contrário, ó, exatamente ao contrário. Elas se colocam de ponta cabeça, fazem um 69 minhocal, né? Então, elas se colocam de ponta cabeça e elas acabam cruzando gametas. Então, gametas masculinos saem dessa parte da minhoca e vêm para essa, ao mesmo tempo que gametas masculinos dessa que foi fecundada aqui, vai para outra minhoca. O nome disso é fecundação cruzada. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, você tem duas minhoquinhas se juntam, né? Duas minhoquinhas se juntam e você percebe que elas trocam gametas. Aquela parte, logo em seguida, né? Trocou gameta, que aparece trocando gameta na vesícula seminal, né? Aquela parte chamada de clitelo, que é essa parte que eu destaquei anteriormente aqui, ó. Essa parte aqui forma, então, um casulo. E ele joga os óvulos neste casulo. E à medida que este casulo vai saindo, ele vai passar naquela parte da minhoca que recebeu o espermatozoide. Olha que coisa doida isso, ó. Ignora a outra minhoca, tá? Esta minhoca produziu um casulo. O que tem nesse casulo? Os óvulos dessa minhoca. Só que esta minhoca estava encostada naquela minhoca ali, beleza? Então essa minhoca aqui jogou aqui, ó, espermatozoide. Então tu tem casulo com óvulo aqui e espermatozoide aqui da outra minhoca. À medida que o casulo vai saindo, ó, ele vai passar no local onde você liberou o espermatozoide. E aí o espermatozoide, então, entra no casulo e lá dentro do casulo ele fecunda estes óvulos. Aí a minhoca vai soltar o casulo, só que agora o casulo não tem mais óvulo e espermatozoide, já tem os ovinhos. A minhoca vai embora, o casulo fica no solo. E depois de um tempo, do casulo, do ovinho, saem várias minhocas jovens que vão crescer, vão fazer vestibular, vão fazer faculdade, vão casar e vão começar tudo de novo. Então você percebe que na fecundação cruzada, você formou um casulo, ó. É muito importante você lembrar disso, casulo. Dentro desse casulo houve a fecundação. Dentro desse casulo formou o ovo. E do ovo nasceu direto uma nova minhoquinha. Então vamos lá. A fecundação foi cruzada e ao mesmo tempo que ela foi cruzada, foi uma fecundação externa. Professor, mas por que foi dentro do casulo, mas foi fora da fêmea? A fecundação deu dentro do casulo, não dentro da minhoca.
Então, é uma fecundação externa. E além de fecundação externa, você vai lembrar que o desenvolvimento foi direto, ó, diretaço. Por que direto? Porque já nasceu uma minhoca jovem. Em nenhum momento você passou por estágio larval. Ok? Então, lembrando que a minhoca tem fecundação cruzada externa, muito parecida com a sanguessuga, que também é cruzada e externa. Porém, a sanguessuga tem desenvolvimento indireto. A minhoca tem desenvolvimento direto com formação de casulo. Deu para entender? Espero que eu tenha ajudado então nos anelídeos. Esses são os anelídeos, um grupo de animais bem simpático que nos ajuda muito na agricultura, tá? Até a próxima videoaula. Um beijo na alma. Fui.